Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no Direito Cast. Se preparem porque hoje a gente vai mergulhar fundo nas decisões mais quentes e importantes do Superior Tribunal de Justiça, todas compiladas no informativo de número 857. Antes de a gente começar para valer, aquele pedido rápido de sempre. Se esse conteúdo te ajuda de alguma forma, já deixa o like, compartilha, porque isso faz uma diferença gigante para a gente alcançar mais pessoas. Contamos com esse apoio, hein? Olha, o informativo 857 veio recheado. Ele trouxe teses que vão mexer e muito com o dia a dia de quem vive o direito, seja advogando, estudando para concurso ou na vida acadêmica. São atualizações realmente cruciais em várias áreas, então vamos direto ao que interessa. O nosso roteiro de hoje está dividido em 5 partes, tá? A gente começa com um caso de direito público que deu o que falar envolvendo o cantor Luan Santana. Depois pulamos para o direito privado para discutir cláusulas de não concorrência. Na sequência, 2 novidades importantíssimas em direito penal. Aí, fazemos um bate-bola rápido com outros pontos de atenção e, para fechar, a gente amarra tudo na conclusão, vendo a relevância prática disso tudo. Vamos começar então pelo direito público, com um caso que, claro, chama atenção pelo nome famoso, mas que é, na verdade, uma aula sobre as novas regras da Lei de Improbidade Administrativa. A situação foi a seguinte, bem direto. Uma prefeitura contratou um show do Luan Santana. Só que em vez de contratar direto com o artista ou seu empresário exclusivo, a contratação foi feita através de uma empresa intermediária, que só tinha exclusividade para aquela data específica. O Ministério Público olhou para isso e disse, opa, isso aí é uma burla à inexigibilidade de licitação e entrou com uma ação de improbidade. O ponto-chave é que o STJ julgou esse caso já com a nova lei de improbidade na mão. E é exatamente aqui que o jogo vira. A Lei 14.230 de 2021, gente, mudou a regra do jogo por completo. Antigamente, bastava o tal do dolo genérico, e o dano aos cofres públicos podia até ser presumido. Agora não. A acusação precisa provar cumulativamente 2 coisas. Primeiro, o dolo específico, ou seja, a intenção clara de fazer algo legal para obter uma vantagem. E segundo, o dano efetivo, real, comprovado ao erário. Com base nisso, o STJ firmou uma tese muito clara. Em bom português, a simples existência de uma empresa intermediária não quer dizer, automaticamente, que houve improbidade. O que a nova lei quer saber é: teve superfaturamento? Algum agente público se beneficiou indevidamente? Se não tiver prova disso, não há o que se falar em improbidade. O foco saiu da forma e foi para a intenção e para o prejuízo real. Agora, mudando de área, vamos para o direito privado. Aqui o STJ colocou um ponto final numa dúvida muito comum em contratos empresariais. E aí, o que acontece com uma cláusula de não concorrência que foi redigida sem um prazo de validade? Ela é nula ou anulável? Bom, só para a gente nivelar o conhecimento, cláusula de não concorrência é aquele acordo em que uma das partes se compromete a não fazer concorrência com a outra. Isso é super comum, por exemplo, na venda de uma empresa, para garantir que o antigo dono não abra um negócio igual na esquina no dia seguinte. A grande discussão jurídica era sobre a natureza desse defeito no contrato. Um ato nulo é mais grave. Ele afeta o interesse público. O juiz pode reconhecer de ofício e não tem conserto. Já o ato anulável protege o interesse privado, ou seja, a parte prejudicada que tem que reclamar, e ele pode até ser corrigido. O STJ bateu o martelo. A falta de prazo torna a cláusula anulável e não nula. E isso tem uma implicação prática enorme. Para uma cláusula de não concorrência ser considerada válida, ela precisa desse combo aqui. Ter um limite de tempo, de lugar, especificar a atividade proibida e, muitas vezes, prever uma compensação financeira por essa restrição. Se faltar qualquer um desses, especialmente o tempo, a cláusula pode ser anulada. Mas atenção, a parte interessada tem que pedir isso na justiça. Fazendo uma pequena pausa aqui, gente, se essa análise está clareando as coisas, que tal compartilhar com um colega ou naqueles grupos de estudo? É um gesto simples que ajuda demais a fortalecer nosso trabalho e a gente a produzir mais conteúdos como este. Fica aí a dica. Agora a gente vai para o direito penal, que veio com 2 decisões de um impacto, olha, gigantesco. Uma delas redefine o papel da Defensoria Pública na execução penal e a outra resolve uma briga antiga lá na Justiça Militar. A primeira decisão é simplesmente transformadora. Ela consolida a Defensoria Pública na função de custos vulneráveis, ou seja, a guardiã dos vulneráveis.
Pensem só, a defensoria agora pode entrar num processo não só para defender uma pessoa específica, mas para proteger os interesses de toda uma coletividade que é considerada vulnerável. E o mais interessante é que o STJ expandiu o conceito de vulnerabilidade. Deixou claro que não se trata só de vulnerabilidade econômica. A população carcerária, pela sua própria condição, já é um grupo vulnerável. E o que isso significa? Que a defensoria pode atuar para garantir direitos na execução penal, mesmo que o preso tenha um advogado particular, principalmente se esse advogado estiver sendo omisso. A segunda grande questão penal é um debate que já durava anos: o Acordo de Não Persecução Penal, o famoso ANPP do pacote anticrime, pode ser aplicado na justiça militar? E a resposta agora é um sonoro sim. Aconteceu uma verdadeira virada de chave na jurisprudência. O Superior Tribunal Militar tinha até uma súmula proibindo a ANPP. Mas aí, em abril de 2024, o STF admitiu a aplicação. E agora o STJ, neste informativo, acompanha o Supremo e consolida o entendimento. NPP é sim cabível na justiça militar. É uma mudança de paradigma total. Além desses grandes temas, o informativo trouxe outras decisões importantes em pílulas. Vamos passar rapidinho por duas delas que merecem muita atenção no direito empresarial e tributário. Em direito empresarial, o STJ trouxe mais segurança jurídica. Aquele prazo de 1 ano para pagar os créditos trabalhistas na recuperação judicial, ele só começa a contar a partir da concessão da recuperação pelo juiz, e não do simples pedido. Isso, na prática, evita que o tempo comece a correr antes mesmo do plano ser aprovado, o que é bom para todo mundo. E, em direito tributário, um recado direto para a Fazenda Pública. Se ela entrar com uma execução fiscal usando a certidão de dívida ativa, a CDA, de um contribuinte que não tem nada a ver com a história, esse ato não serve para interromper a prescrição. Ou seja, se a Fazenda comete esse erro, o tempo continua correndo contra ela e o Estado pode simplesmente perder o direito de cobrar aquela dívida. Ufa! Depois de tudo isso, o que a gente precisa levar para casa? Qual é o resumo da ópera para aplicar no dia a dia? Vamos amarrar os pontos-chave. Primeiro, em improbidade. O foco agora é total na intenção e no prejuízo concreto. Segundo, em contratos, cláusula de não concorrência sem prazo é anulável, ou seja, precisa que a parte se manifeste. Terceiro, no penal, temos a expulsão do ANPP para a Justiça Militar e o papel gigante da Defensoria como guardião dos vulneráveis. E por último, nos procedimentos, a atenção redobrada aos detalhes, como os prazos e a correção dos documentos. E para fechar, fica aqui a reflexão. De que forma essas novas posições do STJ mudam a sua estratégia ao pensar num processo, ao redigir um contrato ou ao montar uma defesa? A jurisprudência não para de evoluir, e estar sempre atualizado é o que realmente faz a diferença na prática jurídica, não é mesmo? Enquanto essa reflexão fica no ar, eu quero agradecer demais a companhia de todo mundo até aqui. Para ouvir estas e outras análises, é só seguir o Direito Cast lá no Spotify. E claro, não se esqueça que deixar o like é um gesto simples, mas que fortalece demais o nosso projeto. E se prefere acompanhar também o vídeo, a gente se encontra no YouTube ou no TikTok. Um grande abraço e até a próxima análise.